Olá, Radiante, leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 11, Deus ou o Ego, as dádivas da paternidade. A gente está lendo algo muito interessante porque vai falar dessa dualidade, Deus ou ego, um pouco mais profundamente. Então, inspira para a nossa leitura. Deus te deu um lugar na mente maior que é teu para sempre, mas você só pode mantê-lo dando como ele te foi dado. Como poderia estar lá sozinho quando ele te foi dado? Porque Deus não teve vontade de ficar só. A mente de Deus não pode ser diminuída. Ela só pode ser aumentada. Pois tudo que ele criou tem a função de criar. O amor não limita o que ele cria e o que ele cria não é limitado. Dar sem limites é a vontade de Deus para ti, porque só isso pode trazer a alegria que é sua. E o que é vontade de Deus compartilha contigo. O teu amor é tão sem limites quanto o seu, porque é o seu. Aqui começa esse conceito de dar e de não. Daqui para frente vai falar muito disso, de dar sem limites, mas a gente vai entender o que isso quer dizer no sentido de não bloquear o acesso ao amor como uma via de mão dupla. Não é uma via de eu me dou para me esgotar. É algo que mantém, quer dizer, qual a atitude perante o outro que mantém esse fluxo em mim para que eu continue curado e podendo dar incondicionalmente, né? E acessar isso, porque na verdade a gente conhece muito pouco dessa relação. A gente está acostumado com relações de onde a gente barganha, na verdade. Então, é uma cura dessa percepção. Seria possível que qualquer parte de Deus fosse sem o seu amor, e seria possível que qualquer parte do seu amor fosse contida? Deus é a tua herança, porque a sua única dádiva é Ele mesmo. Como é possível dar a não ser como Ele dá, se quer conhecer as suas dádivas para ti? Então, ou seja, a gente vai entrar num conceito de amar como Deus nos ama, ou seja, nos amar na grandiosidade do nosso eu espiritual. Dá então sem limites, sem fim, para aprender o quanto ele te deu. A tua capacidade de aceitá-lo depende da tua disponibilidade para dar como ele dá. A tua paternidade, e o teu pai são um. A vontade de Deus é criar e a tua vontade é a dele. Com decorrência, portanto, a tua vontade é criar, já que a tua vontade decorre da sua, e sendo uma extensão da vontade maior, a tua tem que ser a mesma. Eu sei que muitas vezes os conceitos que falam aqui parece dar um bug, tipo, o que o cara falou aqui com esse monte de coisa, né? Mas o que tá trazendo aqui é o princípio desse conceito que vai ser destrinchado à frente. Então, como eu sempre falo, não entendeu, criou um monte de dúvida, se abre, se entrega e permite que no próximo dia isso seja um pouquinho mais iluminado. Foi assim para mim desde o começo no Curso em Milagres. E tem sido assim muitas vezes. Muitas vezes tem coisas que eu falo, meu Deus, como assim, gente? Então, por exemplo, dar como Deus deu. É uma coisa que a gente realmente não compreende. Mas isso vai se aprofundando e você vai entendendo que a manutenção de todo o estado emocional, vibracional que consegue te manter nesse estado, ou seja, o que eu me livro, o que eu dou, o que eu compartilho, que vai me manter nesse estado. É, Entretanto, você não sabe qual é a tua vontade. Ó, exatamente o que eu falei. Isso não é estranho quando reconhece que negar é não saber. É estranho sim, Curso em Milagres, ainda não compreendi, mas vamos lá. A vontade de Deus é que seja seu filho. Ao negar isso, nega a tua própria vontade e, portanto, não sabe qual ela é. É porque quando fala de vontade de Deus que seja seu filho, e a vontade de Deus é que a gente haja conforme Deus age, quer dizer, de uma forma completamente milagrosa. Então, a hora que a gente acha que não é capaz disso, que a gente não é capaz de ter a força para superar as nossas questões, de tomar as decisões necessárias, de ouvir a voz da nossa intuição, a gente está negando. Então, está negando a sua própria vontade. Então, você perde a noção de saber qual ela é, porque você projeta no outro ou no mundo a decisão pela sua vida. Você tem que perguntar qual é a vontade de Deus em todas as coisas, porque é a tua. Então, na hora que você estiver em dúvida, na hora que eu estiver em dúvida, na hora que qualquer um estiver em dúvida, qual é a vontade de Deus nessa situação? Você não sabe qual é, mas o Espírito Santo lembra-se dela para você. Por isso que fala muito desse intermediário, né? Dessa ponte entre Deus e você. Pergunta a ele
Então, qual é a vontade de Deus para você? Fala, Espírito Santo, qual que é a vontade de Deus para mim aqui? Porque eu realmente não sei. E ele te dirá qual é a tua. Não se pode repetir com frequência demais que você não sabe qual é a vontade maior. Sempre que o Espírito Santo te disser, que o Espírito Santo te disser parecer coercivo, é apenas porque não reconheceu a sua vontade. Então, assim, toda vez que você ouvir uma intuição que parece assim, ai meu Deus, será? Será? É porque você não reconheceu qual é a tua vontade real. Uma vontade real que tem a ver o quê? Com você íntegro, com você feliz, com você radiante, com você de volta à paz, à alegria, à liberdade, ao amor internos, né? A projeção do ego faz parecer que a vontade de Deus está fora de você, e, portanto, não é a tua. Nessa interpretação, parece possível haver conflito entre a vontade de Deus e a tua. Assim, pode parecer que Deus te pede algo que você não quer dar, mas você se priva do que você quer. É a tal da dualidade que nós todos aqui sentimos, né? Seria Deus, que só quer a tua vontade, capaz disso? A tua vontade é a dele, que ele te deu. Mesmo no tempo, não pode viver a parte dele. Sono não é morte. O que ele criou pode dormir, mas não pode morrer. Então você pode fazer adormecer a vontade de Deus em você e viver a vidinha controlada que você quer e achar que está tudo nas suas mãos, mas não é. Sono não é morte. O que ele criou pode dormir, mas não pode morrer. A imortalidade é a sua vontade para o seu filho e a vontade do seu filho para si próprio. Ou seja, quando a gente entra nessa integridade, a gente entra na imortalidade. A vontade do filho de Deus não pode ser a morte para si mesmo, porque o seu pai é vida, o seu filho é como ele. A criação é a tua vontade, porque é a sua. Você não pode ser feliz a não ser que faça o que é verdadeiramente a tua vontade. Isso não pode mudar, porque é imutável. É imutável pela vontade de Deus e pela tua, pois de outro modo a vontade maior não seria estendida. Você não pode ser feliz a não ser que faça o que é verdadeiramente a tua vontade. Olha só. É imutável pela vontade de Deus e pela tua, pois de outro modo a sua vontade não seria estendida. Tem medo de saber a vontade de Deus, porque acredita que não é a sua vontade. Essa crença é toda a doença e todo o teu medo. Todo sintoma de doença e de medo surge aqui, porque essa é a crença que faz com que queira não saber. Acreditando nisso, você se esconde na escuridão, negando que a luz esteja em ti. É pedido a você que confie no Espírito Santo, só porque ele fala por ti. Ele é a voz por Deus, mas não te esqueça nunca de que Deus não teve vontade de ficar só. Ele compartilha a sua vontade contigo, ele não a impõe a ti. Lembre-se sempre que o que ele dá, ele conserva, de modo que nada do que ele dá pode contradizê-lo. Você que compartilha a sua vida tem que compartilhar para conhecê-la, pois compartilhar é conhecer. Bem-aventurado é você que aprende que ouvir a vontade do teu Pai é conhecer a tua própria, pois é a tua vontade ser como ele, cuja vontade é que assim seja. A vontade de Deus é que o seu filho seja um e unido a ele em sua unicidade. É por isso que a cura é o princípio do reconhecimento de que a tua vontade é a sua. Então, assim, você não pode ser feliz a não ser que faça o que é verdadeiramente a tua vontade, isso não pode mudar porque é imutável. É uma confiança de que o que é a tua vontade espiritual profunda, mais bonita, vai conter proteção, abundância, vai conter uma velhice feliz, vai conter incluir as pessoas te amarem, te verem bem, porque toda essa projeção egocêntrica de que eu vou parecer um maluco, eu vou viver, que vida que eu vou viver, eu não vou ter proteção, eu não vou ter a velhice, como é que vai ser, e se os outros, e julgar, é um julgamento seu e que te tira de você mesmo. Fim da leitura do texto de hoje.